Olá, gente, dando sequência aí na nossa gravação da Lei Complementar 499, que é do Estatuto do Funcionário Público, novo Estatuto do Funcionário Público. Na aula passada, eu acho que, né, por estar falando de educação, acabei falando Estatuto do Magistério, gente. Então, perdoem, não é Estatuto do Magistério, é Estatuto do Funcionário Público. Estatuto do Magistério é a 511, que eu também fiz um vídeo aí disponível para vocês, um resumo, né? Eu acho que vai ser nossa última aula de Jundiaí, porque não acredito que vai dar tempo de gravar, né? Então vou tentar falar aqui o máximo que der, porque a prova já está aí, né? Já está aí, a prova vai acontecer e, claro, depois que alguém for fazer outros concursos de Jundiaí e for assistir esse vídeo, também vale aí, né? Também vale. Eu foquei aqui na questão dos professores, mas falei bastante coisa. E parei aqui, né? Falei aqui que aqui fala de alguns adicionais de risco de vida que estão ligados à guarda municipal, agente de trânsito, fiscal, né? Então não foquei muito, porque isso acaba não falando tão diretamente com a carreira do professor. Mas aí vamos para a seção 8 aqui, né? Adicional pelas prestação de horas extraordinárias. Artigo 104. As horas extraordinárias prestadas de segunda a sábado, no horário das 5 às 20 horas, serão calculadas com acréscimo de 50% sobre a hora de trabalho em expediente normal. Né? Normalmente o professor trabalha com jornadas, até pedir para o pessoal dar uma olhada lá nas jornadas, mas eu acho interessante, porque às vezes a banca pergunta, tá? Essa questão das horas extraordinárias. Em se tratando de hora extraordinária noturna, você viu aqui que por 50% de segunda a sábado, das 5 às 20 horas, né? Com acréscimo de 50%. É importante guardar esses números. Parágrafo 1. Em se tratando de hora extraordinária noturna, realizada entre 20 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, o valor será acrescido de 20% sobre a hora de trabalho extraordinária diurna, a título de adicional noturno, como observa o disposto artigo 117 dessa lei. E aí, parágrafo 2. Nos domingos e feriados, independente do horário, as horas extraordinárias serão pagas com acréscimo de 100%, gente, tá? Então, olha só, hora extraordinária de segunda a sábado, das 5 às 20, 50%. Hora noturna, das 20 horas até 5 horas da manhã, 20%. Domingo e feriado, 100%. É importante você saber isso, porque as bancas adoram perguntar. A Vunesp adora fazer essas perguntinhas. Parágrafo 3. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite de 2 horas diárias. Tá? Parágrafo 4. As horas extras realizadas poderão ser pagas ou compensadas por meio de crédito em banco de horas. Então, veja só, pode você, ao invés de receber, você tem um banco de horas para você descontar depois, tirando o dia, tirando, né, a critério da administração na forma disciplinada e regulamento. Artigo 105. O adicional de prestação de horas extraordinárias é acumulável com outras gratificações, salvo a gratificação pela prestação de serviço de brigadista, de cerimonialista e de bilheteiro, na forma da lei específica, mas não adere ao vencimento para qualquer vantagem, inclusive de outras gratificações, exceção feita aos reflexos de horas extras nas férias, descanso semanal remunerado e gratificação de Natal, que a gente já viu lá que tem um reflexo sim na gratificação de Natal. Seção 9. Auxílio transporte. Artigo 106. A todos os servidores públicos municipais em atividade é devido o auxílio transporte, a ser pago mensalmente junto com os vencimentos. Mais um benefício aí, né? Parágrafo 1. O benefício não será devido aos servidores que utilizarem transporte fornecido diretamente pelo poder público e nem se incorpora a respectiva remuneração para cálculo de qualquer outros benefícios ou vantagens pecuniárias. Então você tem direito ao auxílio transporte, né? Mas isso não implica que quando você tiver um aumento, o valor que você ganha do auxílio transporte vai também, né? Não, certo?
2. O benefício será pago proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados durante o mês. Então, se você tirou lá uma abonada, você não trabalhou, então naquele dia você não tem auxílio transporte, né? E artigo 107, o auxílio transporte corresponde ao valor de 80 passagens de ônibus urbanos de Jundiaí, vigente no dia 15 de cada mês. Ó, guarda esse número, 80 passagens de ônibus, né? Então, se aumenta o valor do ônibus, aumenta o valor do transporte, né? Também. Abono familiar, seção 10. Será concedido, artigo 108, abono familiar ao funcionário ativo, não inativo, tá? Só o ativo. Inciso 1, pelo cônjuge ou pessoa que viva comprovadamente em sua companhia e que não exerça atividade remunerada nem tenha renda própria. Olha os detalhes aqui. 2, inciso 2, por filho menor de 18 anos ou filha menor de 21 anos, desde que viva às expensas do funcionário e não exerça atividade remunerada. Expensa é que depende, né, de você, tá? 3. Por filho inválido que comprovadamente não exerça atividade remunerada nem possua renda, né? A palavra inválida é feia, mas é usada na lei aqui. A lei de estatuto de funcionário não segue muito aquela nossa pessoa com deficiência, né, às vezes. 4. Por filho excepcional, novamente uma expressão aqui que a gente na educação não costuma utilizar mais. 5. Filho de estudante que frequenta curso superior até a idade de 24 anos, desde que não exerça atividade remunerada. E 6. Por ascendente sem rendimento próprio que viva às expensas do funcionário. Parágrafo 1. Compreende-se nesse artigo o filho, o enteado e o menor que, mediante autorização judicial, estiver sob sua guarda e sustento do funcionário. Aqui, gente, ascendente sem rendimento próprio, né? A gente está falando do pai, da mãe, tá? Ascendente, aqueles que estão acima da gente, né? Parágrafo 2, se fosse descendente, né? São aqueles que os filhos, por exemplo. Parágrafo 2. Para efeito desse artigo, considera-se renda própria ou atividade remunerada o recebimento de importância superior ou igual ou superior ao salário mínimo nacional. Parágrafo 3. Ao pai e à mãe equiparam-se padrasto e madrasta. Tá? São os ascendentes também. Artigo 109. O valor do abono familiar será de 10% do salário mínimo nacional por dependente. Então, são números que é importante você guardar. A banca pode perguntar qual é o valor do abono familiar, do percentual do abono familiar? Pode colocar lá 8, 9, 10. Às vezes tem essas perguntinhas na VUNESP. E aí o que acontece? Se você não viu a lei, nem olhou, você vai ficar falando, poxa, quanto será? Né? Pode aparecer lá um 15%, um 8%, um 9%, e aí, se você não leu, fica difícil, né? Parágrafo 1. O valor do abono familiar por dependente inválido é o triplo do valor do abono familiar por dependente não inválido. Então, olha isso aqui, a VUNESP pode fazer uma pergunta? Pode. João tem um filho que é considerado inválido, né? Palavra feia, estranha. Segundo a lei complementar número 499, neste caso o abono familiar é de, aí pode colocar lá 10%, 20%, 30%, 15%, 8%, e aí quanto que é? É o triplo, né? Se é o triplo, o percentual é 30%, tá? 2. Se o funcionário ativo possui comprovadamente filho ou dependente excepcional, o abono familiar corresponderá ao valor de 50% do salário mínimo pago em relação a cada doente. Eles usam umas expressões aqui, podia usar a pessoa com deficiência, seria melhor, né? Mas assim, ó, filho ou dependente excepcional, abono familiar de 50%. A banca pode perguntar isso? Pode, tá?
Artigo 110. Quando o pai e a mãe forem funcionários municipais e viverem em comum, o abono familiar será concedido exclusivamente ao pai, né? É uma coisa estranha, né? Por que não a mãe? Mas, enfim, tá na lei, né? Ah, a pessoa não concorda. Mas tá na lei. Se perguntar, você tem que responder o que está na lei, né? Não o que você concorda ou discorda, certo? Porque não o que você acha. Melhor a frase, né? Ficou estranha, concorda ou discorda, ficou ambíguo. Mas o que, né? É isso que está lá, certo? Ah, eu não acho justo, né? Então você tem aquilo que eu falei no outro vídeo, você tem que lutar, né, lá para que elejam vereadores que possam fazer a revisão da lei e fazer essas mudanças, né? Por que exclusivamente ao pai, né? Por que não à mãe, né? Podia colocar ou para o pai, né, ou para a mãe, um dos dois, né? Não precisa ser quem eles definissem. Ó, então o abono vai ser para você, o abono vai ser certo. Aí fica o abono para o pai, né? Parágrafo único. Se os pais não viverem em comum, será concedido àquele que tiver o dependente sob sua guarda. Ou seja, se separar e a guarda for para a mãe, aí vai para a mãe, né? Artigo 111. Nos casos de acumulação de cargos, o abono será pago somente em relação a um deles, né? Então você não recebe dois abonos, né? Ah, eu tenho dois cargos, recebo dois abonos? Não, recebe um. Artigo 112. Nenhum desconto incidirá sobre o abono familiar, nem esse servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Então não vai incidir lá, né, nesses casos desconto. É importante também saber disso. Parágrafo único. O abono familiar será pago mesmo nos casos em que o funcionário ativo deixar de receber o respectivo vencimento ou provento. Então, por algum motivo foi suspenso lá o pagamento, mas o abono familiar continua sendo pago, tá? Artigo 113. Todo aquele que, por qualquer ação ou omissão, der causa a pagamento indevido de abono familiar, ficará obrigado à sua restituição sem prejuízo das demais combinações legais, né? A pessoa, sei lá, falsificou, disse que tinha um filho com deficiência e não tinha, enfim. Aí vai ter que devolver o dinheiro, tá? Artigo 114. O abono familiar relativo a cada dependente será devido a partir do mês seguinte ao da solicitação. Parágrafo único. Deixará de ser devido ao abono familiar relativo a cada dependente no mês seguinte ao que se tenha verificado ato ou fato que haja determinado a sua supressão. Vamos para a seção 11, sexta parte dos vencimentos. Essa é interessante, sexta parte, é bacana isso. Artigo 115. O funcionário que completar 25 anos de tempo de serviço, veja bem, 25 anos, poderá requerer mais uma vantagem pecuniária correspondente à sexta parte de seus vencimentos. Parágrafo 1. Será computado para esse efeito o artigo. Inciso 1. Né? Aqui é mais para regulamentar. É aquilo que eu falo que não aparece. Por quê? Aí vai falar dos funcionários admitidos, né? A partir de tal data, se aplica dessa forma aos funcionários admitidos de outra data, né? Mas, enfim, o que a banca pode perguntar é isso aqui, ó, sobre o que é a sexta parte. Então, quanto tempo, né, você tem que ter para ter direito à sexta parte. Aí pode cair lá 20 anos, 25, 30 anos, 35, né? Então, quando você completa 25, você tem direito à sexta parte, que é uma vantagem pecuniária, tá bom? Isso aqui, ó, inciso 1, inciso 2, não perde nem tempo, que não cai. Seção 12, abono permanência. O que é esse abono permanência? Artigo 116. O servidor que tenha completado as exigências para sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade nos termos do artigo 40, inciso 19 da Constituição Federal, e os artigos 2, parágrafo 5, não, inciso não, parágrafo 19, né? Artigo 2, parágrafo 5 e parágrafo 3, e artigo 3, parágrafo 1 da Emenda Constitucional 41, 19 de dezembro de 2003, fará jus a um abono permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, que é de 75 anos, né? Então, gente, o que acontece?
eu completei lá meu tempo, poderia me aposentar, mas quero ficar, quero continuar trabalhando. Aí aquela contribuição previdenciária que eu faria vira o meu abono permanência. Eu vou ganhar um pouquinho mais, né? Vou ganhar um pouquinho mais. De repente é interessante para a prefeitura, né? Isso acontece muito. Às vezes você tem um engenheiro lá e o cara conhece tudo da prefeitura e tal, e aí ele fica mais um pouco porque ele é importante, conhece bastante, né? Então a prefeitura criou isso aí para manter alguns profissionais que conhecem bastante a máquina e que são interessantes que eles permaneçam mais um pouco, tá? Até para passar os seus conhecimentos para outros. Seção 13, adicional noturno. Artigo 117. O serviço noturno expediente normal, prestado no horário compreendido entre 20 horas e 5 horas do dia seguinte, terá crescido o valor de 20%. Já apareceu isso na lei, né? Aqui estamos reforçando. E capítulo 7 da disponibilidade, artigo 18. Extinto o cargo ou declarado pelo poder público a sua desnecessidade, o servidor, o funcionário estável, será posto em disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, o que acontece? Às vezes a prefeitura extingue um cargo, por exemplo, porteiro. Né? A prefeitura foi lá e extinguiu, mas tem porteiro ainda no quadro. Aí ele é colocado, né, se não tiver conseguir encaixar ele em lugar nenhum, ele é colocado em disponibilidade remunerada, tá? É vigilante, pajem, né? Às vezes acontece isso, às vezes dá para adaptar num outro cargo, tá bom? Aí, parágrafo 1, a remuneração da disponibilidade do funcionário será calculada na razão de 1,35 avos por ano de serviço se do sexo masculino e 1,30 avos se do sexo feminino, acrescidos por adicional para o tempo de serviço a que fizer jus o funcionário na data da disponibilidade do abono familiar e outras vantagens adquiridas. Né? Parágrafo 2, no caso de disponibilidade de professores, olha aqui, aí você abre o olho aqui, né? A remuneração será calculada na base de 1,30 avos para o sexo masculino por ano de serviço e 1,25 avos para sexo feminino, acrescido das vantagens do parágrafo anterior. Então é importante você saber, ó, homem 1,30 avos, mulher 1,25 avos. Às vezes extinguir um cargo lá, né? Não é tão comum isso acontecer com o professor, mas a lei prevê aqui, tá? Artigo 119. Restabelecido o cargo, ainda que modificada sua denominação ou tornado sem efeito a declaração de desnecessidade, será obrigatoriamente aproveitado nele o funcionário posto em disponibilidade quando da sua extinção ou desnecessidade. Artigo 120. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado. E aqui, gente, cai demais isso aqui, hein? Acumulação, capítulo 8. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E aí quem pode acumular? 2 cargos de professor. Aí você, ó, abre o olho. 2, um de professor e outro de técnico científico. Professora, a VUNESP pode fazer uma pergunta assim? Fulano passou para técnico administrativo e depois passou para professor. Segundo a lei 499, o funcionário pode acumular? Pode, gente. Técnico administrativo com professor? Né? Não pode. Cargo administrativo, técnico administrativo, não pode. Só se fosse um cargo técnico no sentido de conhecimento, né? Técnico de química, técnico de informática, técnico de, sei lá, né? Qualquer técnico, né? Científico também, aí sim. Porque já deu problema isso e já tem vários julgados aí do tribunal que essa função, né, técnico-administrativo, que é aquele cara, funcionário ali que faz atendimento e tal, esse não é acumulável, tá? Já tem várias decisões sobre isso. Então é cargo ou com outro técnico ou científico, tá? Aqui no sentido técnico de especialização em algo, né? Químico. O administrativo é geral, né? Você não tem
É aquele cara que faz atendimento, que atende as pessoas, o público, tá? E a terceira, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissional regulamentada. Então, vocês viram aqui, né? Agora, se o seu cargo, mesmo que seja de professor, não tiver compatibilidade de horário, aí você não pode acumular. Isso aconteceu comigo em Barueri, né? Chegou um momento em que eu só conseguia atribuir aula de manhã e na outra prefeitura eu trabalhava de manhã e de tarde, então, mesmo tendo direito a ter 2 cargos, a compatibilidade de horário se tornou inviável e aí eu não pude continuar, tive que exonerar de um, né? Exonerei da prefeitura de Barueri. Parágrafo 1. A proibição de acumular estende-se a emprego ou funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas diretamente, direta ou indiretamente pelo poder público. Ah, eu tenho um cargo lá no Correio e sou professor da prefeitura à noite. Pode? Não. Dependendo do cargo que você tiver no Correio, né, que provavelmente é um cargo administrativo, você não vai poder acumular, tá? Parágrafo 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo ou emprego, função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma do caput. Então, por exemplo, eu me aposentei no Estado, mas passei na Prefeitura de Jundiaí. Eu posso exercer, já sou aposentado, posso exercer? Sim. Por quê? Cargo de professor, como está aqui no inciso 1, é permitido acumular, tá? Incisos desse artigo, os cargos eletivos em comissão declarados em leis de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 3. Em sendo a acumulação ilícita, observará-se o artigo 3 do parágrafo... Eita, nós hoje, hein? O parágrafo 3 do artigo 91. Artigo 122. O servidor não poderá exercer mais de uma função de confiança. Né? Função de confiança, só uma. Artigo 23. Verificado em processo administrativo a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Ou seja, o servidor acumulou ali, mas ele, né, não foi de má fé. Ele não sabia que não podia acumular, né, embora isso seja é muito fácil juridicamente provar isso. Mas, assim, ele foi de boa fé, né? Aí ele tem que se exonerar de um e continuar no outro. Agora, parágrafo único. Provada a má-fé, o servidor sabia que não podia acumular, mesmo assim ele continuou lá, né? O servidor perderá o cargo mais antigo que exercia e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Então, ele perde o cargo mais antigo, tá? Se for provado a má-fé. Gente, depois nós temos aqui do direito de petição, né, que é importante você dar uma olhada, né? Então, todo funcionário tem direito, né, de fazer uma petição, requerimento, tá? Então, todo funcionário tem. E aí, todo funcionário tem o direito de pleitear, né? E é importante quando você faz uma petição, você está pleiteando. Aí tem aqui os prazos, 5 anos quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade que afetem interesse patrimonial e resultantes. Ou seja, se você for pleitear depois de 5 anos, né, prescreveu, ou seja, você não tem mais o direito, né? Quando a gente está na legislação, fala assim, prescreveu, ou seja, você perdeu o direito, né? Você perdeu o tempo. 2. Em 120 dias nos demais causas, sem a salvo quando outro prazo por fixado em lei, tá? Parágrafo 1. Prazo de prescrição contar-se-á da data da publicação do ato oficial ou ato impugnado, dando ciência ao interessado, certo? Então, só para você ficar atento, né, nesses 2 incisos aqui, no 1 e 2, quanto a direito de pleitear na esfera administrativa. Pulando aqui para os deveres, que são importantíssimos. Capítulo 10, deveres do servidor, gente. Exercer com zelo e dedicação suas atribuições. A VUNESP adora perguntar isso. Ser leal às instituições a que servir. Lealdade, gente. Observar as normas legais e regulamentares. Inciso 3. Cumprir as ordens superiores
exceto quando manifestadamente ilegais. E a VUNESP adora fazer essa pergunta do inciso 4. Por quê, gente? Ela fala vários exemplos, né? João deu tal ordem, assim, assim, assim. Se a ordem, gente, for manifestadamente ilegal, ela vai contra a lei, né? O teu diretor falou assim, ô professor, vai lá e dá uns peteleco naquele moleque que ele é muito folgado. Isso é uma ordem ilegal, né? Por quê? Porque você não pode bater na criança, no adolescente. Então ela é manifestadamente ilegal. Aí você não precisa cumprir, né? Ou um servidor falando assim, ó, faz o seguinte, ó, vai lá, cobra isso a mais aqui, depois a gente divide o dinheiro. Isso é ilegal, né? Eu vou lá cumprir? Não. O teu chefe da fiscalização fala assim, ó, vai lá e faz essa multa aí, mas o cara tá certo. Não, mas eu tô mandando você fazer. É uma ordem manifestadamente ilegal. Porque se está tudo em ordem, como é que eu vou multar? Certo? Atender com presteza, né? Aí a linha A, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as preservadas, as protegidas por sigilo. B, aos pedidos de expedições de certidão para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoais. E as requisições para a defesa da fazenda pública. O que é isso, gente? Às vezes, né, as pessoas vão lá, comentando aqui o item B, as pessoas vão lá e pedir uma certidão para fazer sua defesa. Então, você tem que atender com presteza, né, com agilidade. Às vezes precisa de um documento para o município se defender de alguma coisa que o município precisa ali provar para o Tribunal de Contas, a fazenda pública, o dinheiro. Então, tem que ser presteza, né, agilidade. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver em ciência em razão do caso. Inclusive aconteceu agora, né? O funcionário público que foi lá e falou, olha, eu avisei o presidente que estava sendo pressionado ali, né? Então, ele fez correto, né? Se ele identificou que poderia haver ali alguma irregularidade, ele foi levar ao conhecimento da autoridade superior, né? Então ele fez correto. Aí cabe à autoridade superior instaurar uma apuração, uma investigação baseado numa denúncia do servidor, né? Quer dizer que tem, que não tem? Não, mas a autoridade tem que ir lá e tomar suas providências. Opa, falou isso aqui, vamos ver se é mesmo, né? 7. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. Não é para você sair falando o que acontece lá. Olha, na minha repartição, vou fazer isso, né? Manter a conduta compatível com a moralidade administrativa. Gente, é muito importante uma coisa, tá? Muitas prefeituras já têm isso. O nosso comportamento, inclusive nas redes sociais, na internet, né? Tem muito funcionário aí enfrentando problemas com isso. Então, assim, então eu não tenho liberdade? Claro que tem. Mas às vezes você, né, tem que ter uma conduta ali, senão, às vezes tem gente que exagera ali nas redes, né? Fazendo umas coisas assim que não combina muito com a sua função, tá? Então, muito cuidado com isso, porque já tem prefeituras aí, inclusive, entrando, né, com algumas ações devido a uns comportamentos aí meio estranhos, né, da pessoa, certo? Porque você é funcionário público, então você tem uma imagem ali, tem que ter cuidado com o que você faz e é isso, né? É meio polêmico, mas tem que ter cuidado, tá, gente? Ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, é importante, né? Com educação, respeito. 12. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso do poder, né? Então você pode, deve. 13. Não dar causa por ação ou omissão à situação que inabilite ou impeça o exercício regular do que é titular, certo? E parágrafo único, a representação de que trata o inciso 12 desse artigo será encaminhado pela via hierárquica apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla
defesa. Proibições. Aqui também a Vunesp adora isso, hein? O que é proibido, gente? Artigo 129. O servidor é proibido. Inciso 1. Ausentar-se do serviço durante expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Eu posso sair sem pedir para o meu chefe? Não. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Não pode. Tá? 3. Recusar fé a documentos públicos. Eu fui lá protocolar uma coisa com você, você falou, não vou, né? Não vou. Ou você falou assim, não, isso aqui você não quis lá dizer que realmente é verdadeiro, né? Não quis dar fé ali no documento, tá? 4. Opor resistência injustificada ao andamento do documento, processo ou execução de serviço. Você está lá na repartição, aí tem uma coisa lá que você fala, pô, esse cara aqui está pedindo uma autorização de obra, é meu vizinho, fez barulho, me xingou na rua, né? Só porque eu reclamei que estava tendo muito barulho, também vou engavetar o processo dele aqui, vou deixar parado aqui. Não pode, né? 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Cuidado, no espaço público com essas manifestações aí, às vezes tem que ter cuidado com isso. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado. Então, olha, eu precisei dar uma saidinha, deixei meu primo lá, meu primo é bacana, mas nem é funcionário público, né? Então é estranho, né? Não pode. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem à associação profissional, sindical ou partido político. Nossa, gente, isso aqui é o que mais acontece. Você pode fazer isso? Não, não pode, tá? Eu vou te dar um cargo de chefia, mas você tem que se filiar no meu partido. Não pode, gente. Não pode. Tá? Vamos fazer tal coisa, mas você tem que se filiar no sindicato. Senão, você não vai conseguir. Você está coagindo, aliciando. Não pode. 8. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive. Então, você não pode ser chefe da sua esposa. Eu virei chefe. Vou chamar minha esposa para trabalhar comigo. Vou chamar até terceiro grau. Vou chamar um tio, para trabalhar comigo. Então, não pode. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outra em detrimento da dignidade da função pública. Também não pode. Tem muita gente que faz isso, hein? Cuidado. 10. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até o segundo grau de cônjuge ou companheiro. O que é isso, gente? É o famoso favorzinho, né? Eu trabalho lá na prefeitura e tu tem um primo lá. Fala assim, não, teu processo está parado lá de obras, aí você vai lá, é um procurador, né? Fica lá, não, vamos agilizar, vou resolver para você, e você não tem nada a ver com o setor. Você está agindo como intermediário, como procurador, não pode isso. 11. Receber propina, comissão ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Você está com aquele processo paradinho lá, o cara vai lá, vou te dar aí, acelera aí para mim, vou te dar aí uma caixinha aí, uns 300 continhos para tu fazer esse processo andar, aí não pode, né? Isso é propina. 12. Praticar usura sob qualquer de suas formas, né? Se emprestar dinheiro e ficar cobrando juros lá, não pode. Proceder de forma desidiosa, né? Aquele cara que não tá nem aí, atende as pessoas de qualquer jeito, tá cheio de gente no balcão lá, ele tá lá sentado no celular, não atende, desidiosa. 14. Utilizar pessoal recurso de repartição em serviços públicos ou atividades particulares. Muita gente faz isso, hein, gente? Fica imprimindo um monte de coisa, apostila, livro. Cuidado, hein? Que aqui, tá no estatuto que não pode. 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa
exceto em situações de emergência e transitórias. 16. Exercer qualquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e função em horário de trabalho. 17. Recusar-se injustificadamente a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. E 18. Exercer comércio ou participar de gerência ou administração de sociedade privada personalizada, não, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário. E 19, né? Praticar assédio moral. O que é o assédio moral? Aquele cara que vai lá e fala, chega lá, ó, você é um funcionário vagabundo, você não sei o que, e te xinga na frente de todo mundo, é um cara que te persegue, é um cara, isso é assédio moral, né? É um cara que te humilha, é um cara que te constrange, né? Ó, fulano é vagabundo, não faz nada, né? Então, isso aí é assédio moral, tá? Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso 18 do caput desse artigo não se aplica nos casos, né? 1. Exercício de atribuições de direção e gerência, bem como participação nos conselhos de administração, fiscal, empresas em que o município detém direta e indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. E 2. Gozo de licença para interesse desta lei complementar. Responsabilidades, também outro importante. Artigo 130. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde administrativamente, civil e penalmente, nas 3 esferas, hein, gente? Parágrafo único. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões que contravêm o regular cumprimento dos deveres, atribuições e responsabilidades que as leis e os regulamentos cometem ao servidor. E aí vamos falar das penalidades, tá? A gente já está encerrando. São penas disciplinares: advertência, inciso 1, multa, suspensão, destituição da função de confiança, demissão. É importante saber isso. E cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá, gente? Então, é importante você depois dar uma lidinha aqui, né, nessas questões de pena de demissão, tá? Porque isso é importante. Eu não quero fazer o vídeo tão longo assim, porque senão não vai dar tempo, né, da gente comentar tudo. Mas vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Eu procurei, né, pegar os principais pontos aí do estatuto, aqueles mais importantes. Essa última parte da demissão também vale a pena. Eu só não vou esticar muito o vídeo, porque senão também não vai dar tempo de vocês estudarem tudo isso, tá? Mas procurem dar uma olhada com calma nesses pontos, façam suas anotações, lembrem dessas dicas, e que a VUNESP gosta muito dos números, né, dos prazos, das datas, para que você possa fazer uma boa prova. Boa prova para vocês, que façam a prova com tranquilidade, com calma. A cada prova a gente vai aprendendo mais, a gente vai se aperfeiçoando, né? Vá com a mente otimista, aberta, né? Vá bem, descanse no dia anterior, dá aquela estudadinha, né, que é sempre importante, daquelas últimas anotações, tá bom? Boa prova para todos vocês e um grande abraço.